A paz do Senhor a todos que nos acompanham. É um imenso prazer estar com vocês mais uma vez, aos professores, aos alunos da Escola Bíblica Dominical, aos inscritos do nosso canal, né? Estamos aqui em mais uma edição da nossa EBD em Síntese Podcast, aula de jovens, e queremos dar as boas-vindas a vocês que nos assistem e também cumprimentar aqui os nossos companheiros de sala de discussão, o professor Francisco de Lima. A paz do Senhor. Amém. A paz do Senhor, professor Jussier, a paz do Senhor Jesus a todos vocês que estão aí nos acompanhando do outro lado, professores e alunos amantes da Escola Bíblica Dominical. Um prazer estar aqui, pela infinita bondade e misericórdia de Deus, mais uma vez com vocês aqui, esta equipe tão excelente. Amém. Professor Jansen Lemos, a paz do Senhor. A paz do Senhor. Eu também quero agradecer a oportunidade de estar mais uma vez aqui com vocês e muito feliz que é uma lição maravilhosa que a gente está aqui conduzindo pela misericórdia do Senhor, né? E aprendendo cada vez mais com vocês, né? Amém. Eu sou Jussier Barreto e você está assistindo a essa aula do EBD em Síntese Podcast, que é promovido, né, pela nossa Igreja Evangélica Assembleia de Deus aqui no estado do Rio Grande do Norte, pelo Departamento de Ensino, DENEC, que é supervisionado pelo pastor Reinaldo Odilo, a quem nós também trazemos a nossa saudação. Muito bem, nós temos aqui, meus queridos, um objetivo aqui bem claro, né, de transmitir aqui um comentário a respeito da lição da Escola Bíblica Dominical, desta feita a nossa lição de jovens, e estamos aqui no primeiro trimestre de 2023, numa lição que tem por tema geral, separados para Deus, buscando a santificação, para vermos o Senhor e sermos usados por Ele. E já temos nessas últimas lições aprendido bastante a respeito da santificação, de uma vida em que nós somos usados pelo Senhor e vemos o Senhor nesse processo de santificação. Estamos caminhando para a lição de número 12, e essa lição ela deve ser ministrada aí no próximo domingo, dia 19 de março de 2023, em todo o Brasil. Tem como título Uma Vida Cheia do Espírito Santo. Que tema gostoso, né? Maravilhoso. Eu acredito que todo crente genuíno pentecostal deseja ter essa vida cheia do Espírito Santo, não é verdade? Então vamos mergulhar um pouco aqui na palavra de Deus e no que a nossa lição tem a nos trazer de ensinamento neste dia, tá bom? Então, para você que ainda não é inscrito no nosso canal, né, está passeando aí, encontrou esse vídeo, tem a oportunidade de se inscrever agora para acompanhar as próximas aulas, né? Todas as semanas o EBD em Síntese Podcast está publicando as aulas de praticamente quase todas as faixas etárias da nossa lição da Escola Bíblica, né? E tem sido uma bênção, e eu tenho certeza que você também será muito abençoado. Amém, queridos? Então vamos dar início a nosso comentário a respeito dessa lição. Eu queria convidar o professor Francisco para fazer uma rápida introdução a respeito dessa lição, né? Nós que vimos comentando um pouco a respeito do contexto histórico do apóstolo Paulo, quando ele vai tratar aqui do tema que estamos estudando em Romanos 8. Muito bem, professor José Barreto, professor Jansen Lemos. A gente, quando olha aqui para a lição de número 12, né? Inclusive, já diz aqui o 12, a penúltima lição, uma vida cheia do Espírito, ela vem para coroar tudo que a gente está estudando aí no trimestre sobre santidade. E quando a gente pensa em santidade, a gente fala assim, santidade. Santidade, santo, separado. Essas palavras, elas trabalham, elas estão intimamente ligadas e trabalham tudo com a intenção de nos conduzir àquele que é santo. Porque como é santo, aquele que nos separou para também sermos santos. Então, aquele que é santo, ele mostra para a gente que uma vida de santidade é possível. Aí você vê que a lição de número 12, hoje, através do capítulo 8 de Romanos, sendo trabalhado pelo ensino de Paulo, né? Através do ensino de Paulo, a gente percebe que ela vem para coroar por quê? Porque a gente, quando olha para a santidade, santo, separado, essas palavrinhas todas, a gente percebe que a lição de hoje ela tem a ver com a santidade gradual ou progressiva. Porque a santidade nos seus estágios, ela começa com a inicial ou iniciática, aí vem com a progressiva ou gradual e tem a final. Então, aqui, a gente se aproximando da última lição, a gente percebe que a intenção do comentarista aqui, do autor, pastor Natalino das Neves, é nos levar para isso, a uma constância, uma vida, não é por um momento, por um tempo, um instante, não, é a todo tempo, como? Cheia do Espírito.
Então, a lição de hoje, o professor, o aluno, ele tem a oportunidade, né, de ver ali, através dos ensinos de Paulo, esse combate, né, ao mesmo tempo que ele combate ao legalismo, ele ensina, né, a todos a ter uma vida guiada, né, guiada pelo Espírito e não pelos desejos da carne, se distancie antes, né, se distancie do legalismo, mas se aproxime daquilo que Deus oferece, que não é nada pesado, e todos podem, né, cumprir com aquilo que Deus dá como regra, como ensino inegociável. Muito bem. Jansen, temos algum comentário a respeito dessa introdução da nossa lição? Amém. No caso, essa introdução, como o Francisco bem falou, né, é um combate a um pouco do que a gente vê, né, nas falas de Paulo sobre o legalismo, que se a gente for trazer para os dias de hoje, né, o quão atual é esse tema, né? Que hoje estamos numa geração do legalismo, do politicamente correto, e aí a gente vê que muitas vezes tem muita gente querendo dar mais valor às leis humanas e esquecendo do principal, de ser conduzido pelo Espírito Santo. E aí a nossa lição, né, diz que um dos objetivos dela é a gente saber que a lei do Espírito livra da gente, né, livra o homem da lei do pecado e da morte. E muitas vezes a gente vê que essa geração ela dá mais ouvido ao que é humano, natural e muitas vezes corrompido do que o Espírito Santo. Então a gente vê que essa lição ela tem uma importância incrível para os dias de hoje, porque vai falar muito da atualidade de como é bom ser conduzido pelo Espírito Santo. Amém. Olha só, eu estava lendo aqui a introdução da nossa lição e me veio à mente o que Jansen disse, né? Então, a atual, aquela mesma experiência de Paulo no tempo em que ele conduzia ali a igreja de Roma, né? Será que os nossos pastores hoje não sentem a mesma dificuldade em encontrar ali um público legalista e, de um outro lado, um público liberalista, né? Dois extremos, e o que é que a palavra de Deus nos ensina? A ter equilíbrio, né? E o equilíbrio vem através do Espírito Santo, através do fruto do Espírito. É a temperança que a gente precisa para se manter santificado, né? Então, o apóstolo Paulo estava, de fato, num momento bem difícil e utilizou esse texto de Romanos 8 para ensinar a respeito desse equilíbrio, para que ali os gentios pudessem, juntamente com os judeus, entender que a vida cheia do Espírito, ela não é um momento, ela não é um episódio, né? Muitos acreditam que a gente pode ser usado em determinado momento da vida pelo Espírito Santo, mas o que o apóstolo Paulo quer dizer é que, na realidade, essa nova vida que é apresentada através do novo nascimento em Cristo é uma vida constante, contínua, né? E que tende à eternidade. Então, viver cheio do Espírito não tem que ser apenas um momento, tem que ser um estilo de vida, tem que ser uma forma de se viver, e é isso que a gente vê aqui nessa preciosa lição, né? E ele diz aqui, o nosso comentarista, o pastor Natalino, diz que aqueles que vivem uma vida cheia do Espírito não vivem debaixo da condenação e nem segundo o legalismo. Então, vencemos aqui a nossa introdução, vamos tratar um pouquinho a respeito do primeiro tópico da nossa lição, que tem como título a lei do Espírito, livra da lei do pecado e da morte. Né? Subtópico 1 diz que não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. É um texto tão bonito, né? Virou até estrofes de canções, não é verdade? Mas, e a gente vê essa tão grande esperança e segurança que a palavra de Deus nos dá. Queria também convidar o professor Francisco aí para trazer um comentário breve a respeito desse primeiro subtópico. Achei interessante o que você falou aí, achei até poético, estrofe de canção, mas é isso mesmo. As pessoas às vezes cantam, mas não sabem, né, infelizmente, o que elas estão ali versando, cantando, e entoam, mas não entendem o contexto do que estão ali cantando. E aqui, como o professor Jansen aqui falou, né, você, no caso, você falou aqui a respeito do legalismo e o liberalismo. Havia um conflito aqui. Judeus contra cristãos gentios. E os cristãos gentios, eles estavam sofrendo muito. E Paulo chega para justamente usar essa igreja que ele não, né, teve a oportunidade de ir lá e plantar a semente primária. Ele pega esses crentes já com uma certa formação e agora ele envia, né, esta carta aos crentes em Roma para quê? Para doutriná-los corretamente. E daí
Paulo começa a sua narrativa, tão conhecido versículo 1, né, do capítulo de número 8. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Agora o versículo 2, ele é muito poderoso. Aí Paulo, depois de trazer isso, né, agrada os judeus e os gentios, certo? Aí ele diz o versículo 2, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Quando ele fala isso, começa a acender alguma coisa assim, no sentido de chamar a atenção dos judeus. Ele agora parece guinar, né, a sua embarcação contra os ensinos que vinham do coração do povo judeu, propriamente dito, ao público gentil. Gentil, todas aquelas nações que não eram israelitas. Então, agora ele vira para cá e diz, olha, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Aí agora ele vai começando a se aproximar do que ele tem por interesse, que é corrigir aquilo que eles estavam defendendo, ensinando ali. Já que agora, a partir do versículo 1, a narrativa de Paulo até o versículo 4, ele vai destacando, né, a segurança daqueles que estão escondidos, mas não na lei, não na Torá, mas em Cristo Jesus. Porque agora, esta lei, Paulo vai ensinando para eles que ela tem uma missão, apontar o pecado. Então, ou seja, ela aponta o pecado, esta é a missão dela. Ela não resolve a questão do pecado. Aí, por isso que ele vai apresentando, trazendo às claras o Cordeiro de Deus, que é aquele que João Batista falou, tira o pecado do mundo. Aí ele diz, olha, a lei lá atrás apresentou um ritual. É isso, capítulo 8, a partir disso. Apresentou um ritual. E o Cordeiro, naquele tempo, ele era um animal inocente e, acima de tudo, ele não sabia o que ele estava fazendo. Ele não sabia por que ele estava passando e ali ter sua vida ceifada. Já o Cordeiro Pascal, Jesus Cristo, ele vai à cruz sabendo de tudo, ele entende o processo. Ele diz, eu não sou só uma parte, eu sou a coroa disso tudo aqui, eu sou aqui o complemento, eu sou o complemento e o cumprimento. Eu sou aquilo que a lei e os profetas lá atrás apontaram. Desde lá de trás, a lei e os profetas vem dizendo que eu sou o Cordeiro, então eu estou aqui para completar. Eu estou aqui para tornar, de fato, o ato consumado. Então, ou seja, Paulo vem com essa intenção, e daí foram declarados justos, né? A lição vai dizer que esse justo, né, ele teve suas vidas ali, as suas dívidas, né, a sua vida transformada em suas dívidas quitadas. Depois de experimentar o novo nascimento, o comentarista vem dizendo que o crente deve andar debaixo da lei do Espírito Santo, não mais daquela lei que tem como missão, princípio, apontar o pecado. Quem tem o fruto do Espírito não vive de aparência. Olha que interessante. Uma vez que eu sei que eu vivo debaixo da lei do Espírito, agora eu não consigo mais andar me escondendo atrás de uma roupagem, por exemplo. De uma capa. Não há necessidade mais, né? Não há necessidade de eu querer mostrar que eu sou santo no sentido de exteriormente com uma intenção exterior de atrair algum olhar, atenção, aprovação de alguém. Se eu tenho certeza que o Espírito Santo, que Jesus Cristo fez a obra e me justificou, eu agora não preciso mais querer viver de aparência. Por isso que ele diz aqui, quem tem o fruto do Espírito não vive de aparência, mas evidencia uma transformação radical. Eu não tenho essa vontade de mostrar, não existe essa obrigação sobre mim de que eu sou diferente. Eu vou conversando com vocês, mesmo que eu não tenha as mesmas características, eu não seja tão parecido nisso, mas vocês vão ver que eu também sou, entende? Parte deste corpo de Cristo, porque as minhas obras, as minhas ações vão mostrando, assim, mais do que qualquer coisa que eu venha falar e narrar, de que eu sou parte. Interessante, né? Então, isso era impossível à lei. O quê? A justificação, a transformação integral. A lei, ela apontava, tá? Mas ela não resolvia a questão. Já o Espírito Santo, ele mostra para a gente, é o que diz Paulo, 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 10. Porque a tristeza, segundo Deus, opera a salvação. Isso vem através do Espírito Santo. Mas, veja, segundo o mundo, opera a morte. Então, uma coisa está ligada à outra, a narrativa de Paulo é uma só. E este verbo, Jesus Cristo, que se fez carne, ele vem, o Cordeiro Pascal, ele vem para simplesmente, não para somente simplesmente habitar entre nós. Ele vem para se compadecer, ele vem para mostrar que é carne, ele vem para mostrar que é
é muito parecido com a gente e nos representa. E veio para resolver a questão, como eu disse, agora de forma consciente, não de forma inconsciente. Ele sabe o que ele está fazendo. E nisso vai se cumprindo, né, o plano, nisso a gente vai obtendo ali as nossas dívidas quitadas, e a cédula que estava ali era contra nós, ele vai riscando, ele vai rasgando, e agora a gente tem uma resposta. Eu acredito, professor José, que esse subtópico, não há condenação para os que estão em Cristo, ele pode ser, começar, o professor pode usar o que o irmão falou aí, né, que é falado muito, 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 né, é narrado e citado nas estrofes das canções, e se ele começar falando isso aí, ele pode dizer para os alunos, pedir para os alunos, o que vocês me dizem sobre isso aqui? Porque nas canções, muitas que falam sobre perdão, né, e o alcance do Senhor Jesus Cristo, o quanto que ele alcançou universalmente todos, isso é falado, é narrado, muitos cantam como que já chorando, mas vocês, o que entendem sobre isso? E daí ele pode esclarecer, né, que tem a ver com o verbo de Deus. Amém. É isso aí. Eu acho, inclusive, uma opinião minha, não sei de vocês, mas em outra lição até comentei isso, a questão do plano de salvação, né, de Deus para a humanidade, é um elemento importante em todo o contexto dessa lição. Você vê que ela fala a respeito de muitas etapas, né, do plano de salvação, e agora muito forte em relação à justificação. E eu acho que o professor pode explorar um pouco isso, porque eu vejo, particularmente, que a juventude ela não tem essa, vamos dizer assim, ela não é tão informada a respeito dessa questão da justificação, da certeza da salvação, né? Eu mesmo só vim ter essa concepção já quase chegando na fase adulta, né? Que vim abrir os olhos para dizer, poxa, é isso que é ser justificado, né? Então, é isso que não é ter mais condenação, é isso que é me sentir salvo, né? Ter a certeza da minha salvação. Eu acho que é algo que todo jovem precisa, inclusive para compreender, né, a vontade de Deus para a vida dele, né? Muito bem. Jansen, nosso comentário aí a respeito desse primeiro subtópico. Eu já até faço assim, eu vou fazer já uma ponte para o segundo, né? Porque como vocês falaram muito bem, então eu vou fazer um complemento já apontando para o segundo, porque muitas vezes, na visão legalista, para você merecer ou pertencer a algum grupo, você precisa fazer um monte de coisa para que aquele acúmulo de cumprimento de regras te possa dar acesso. Quanto com Cristo é diferente. Cristo, como bem foi falado pelo irmão Francisco, ele veio e tomou sobre si a responsabilidade de pagar tudo que era necessário ser pago para que nós possamos ter a vida. Então, nesse momento, nenhuma condenação há, não é tirando a justiça, muito pelo contrário, é pela justiça de Deus. Cristo sofreu tudo aquilo para sobre ele vir toda a condenação, como estava lá em João 17, onde o próprio Cristo orou, dizendo que ele não orava somente por estes, ele orava por aqueles que já foram, por aqueles que estavam ali e todos aqueles que iam de crer no nome dele. Então, nesse momento, quando Cristo foi para a cruz, ele foi para, sim, cumprir a lei e receber sobre ele a condenação. E por isso que quem está em Cristo, nenhuma condenação há, porque a condenação já foi paga. Então, ele morreu na cruz para, como estava lá em Isaías, né, para tirar sobre os nossos ombros o pecado, para tirar sobre da nossa culpa. Então, a gente recebeu em Cristo a justificação. E aí, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E aí, já apontando para o 2. E os que vivem no Espírito, agora, que receberam o Espírito do Senhor, eles já não se interessam pelas mesmas coisas que se interessavam antes. Já começa a ter uma transformação, e essa transformação ela é vista muito, primeiro, de forma interna do que externa, mas ela também vai sempre passar para o externo, porque a transformação ela vai mudando sua mente, sua forma de falar, sua forma de agir, seu comportamento, suas vestes, e aí você vai ser como Pedro, que mesmo querendo fugir um pouco da aparência, as pessoas falavam, mas você fala como ele, se veste como ele. Então, ele já estava sendo num processo de transformação. Agora, a gente que tem o Espírito Santo que habita em nós, ele faz com que a gente tenha o interesse pelas coisas do céu, pelas coisas do Espírito. E aí a gente vai ter a busca pelo aquele crescimento espiritual, vai desenvolver mais
todos os atributos que são necessários para aqueles que têm o fruto do Espírito Santo desenvolvido na sua vida, e com isso a gente vai parecer cada vez mais daquele que hoje não é só um ser que habita no universo, mas sim que habita em ti, dentro de cada um de nós. Então a gente vai ter o Espírito em nós e vai ter a busca pelos interesses das coisas que são do Espírito. Com isso a gente vai viver e vai ter a aparência de Cristo, e aí a gente vê que quão bom é ter essa consciência e quão bom é ter o Espírito Santo. Por isso que talvez lá atrás, Davi, quando ele pecou, ele percebeu que a maior consequência que ele podia ter do pecado dele era o afastamento de Deus. E ele clama, só lhe peço uma coisa, não retire de mim o seu Espírito. E hoje a gente está falando sobre isso, de ser cheio do Espírito Santo. Não é ter um pouquinho, até porque o Espírito Santo ele não trabalha de forma parcial. Ele quer entrar e ele quer habitar na gente. Então, para a gente poder viver de forma completa, a gente precisa, sim, ter o Espírito e ser cheio do Espírito. E aí a gente vai fazer tudo conforme a vontade dele, porque os nossos interesses vão ser de acordo com a vontade dele. Amém. Essa questão essa dualidade, né, que o apóstolo Paulo apresenta a respeito das obras da carne e do fruto do Espírito, é algo tão interessante e a gente percebe isso na prática. Fica até uma deixa para os professores até explorar esse tipo de experiência com os alunos, né? Mas vejam que o que a gente vê o tempo todo e está ali alimentando o tempo todo é aquilo que sai do nosso coração, né? A palavra de Deus diz lá em Mateus 12:34 que a boca fala do que o coração está cheio. E não é assim com a gente, né? Às vezes você pega ali um jovem que gosta de jogar e quando você vai conversar com ele só sai jogo. Às vezes você pega alguém que está ali no auge da vida profissional, ele só quer falar de trabalho, né? Alguém está começando um namoro, aí a mocinha ali só fala do namorado. Então é isso, sabe? Aquilo que muito a gente alimenta, né? É o que ocupa os nossos desejos, é o que ocupa a nossa mente, é o que ocupa as nossas intenções e que se transformam em ações, né? Então, essa dualidade que o apóstolo Paulo ensina a respeito das obras da carne e do fruto do Espírito, ela é uma realidade em todos os aspectos da nossa vida. E essa lição aí que o professor Jansen nos passou, que está aqui na nossa lição, é essa, de que quando nós alimentamos o Espírito e vivemos pelo Espírito e andamos, né, no caminho que o Espírito nos conduz, aí o nosso coração se enche do Espírito e a gente fica ali tendencioso, no melhor de todos os sentidos, né, a cumprir com a vontade do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. E aí se cumpre o que o nosso comentarista disse, né, que o crente avivado, ele evidencia, né, ele expressa na sua vida o testemunho de comunhão com Deus. E como é que a gente vê como é que a gente vê essa evidência, né? Como é que a gente percebe essa expressão? É através do fruto. Jesus disse em outro contexto, falando dos falsos profetas, pelos frutos os conhecereis. Mas não diz respeito apenas aos profetas, né? A gente também consegue ver isso em quem busca alimentar o Espírito Santo de Deus em sua vida, né? Pelos frutos do Espírito nós conhecemos aqueles que verdadeiramente servem ao Senhor. E é esse aqui o ensinamento que o nosso segundo subtópico quer nos trazer. Quem vive no Espírito tem prazer de fazer a vontade de Deus. Vamos caminhando aqui para o segundo tópico da nossa lição, que tem como título a herança da vida no Espírito Santo, né? A gente tem aqui na introdução, meus irmãos, uma ideia aqui posso dizer assim, de bênção em meio à adversidade, né? Porque ser cheio do Espírito não significa ter uma vida tranquila e sossegada. Está no resumo da nossa lição, que diz que Deus não prometeu uma vida sem aflições para quem é cheio do Espírito Santo, né? Jesus mesmo disse, no mundo não tereis aflições, mas tem bom ânimo, né? E ele coloca aqui, mas ele garante a sua presença e consolo em todos os momentos da nossa vida eterna. Um desses consolos que o Senhor nos dá, né, é sermos guiados pelo Espírito Santo, né? Sermos guiados, temos um guia, temos aquele que nos guia em meio às situações difíceis, porque o ímpio que não tem a Cristo, ele passa por dificuldades também, mas ele não tem ninguém para guiar ele para o lugar correto, né? E nós também passamos pelas adversidades, não tenha dúvida disso. Estamos no mundo, não pertencemos a este mundo, só estamos no mundo, mas o Senhor é aquele que nos guia. Podemos até
citar o salmista, né, quando diz: eu posso passar até pelo vale da sombra da morte, mas eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A confiança de que está com Deus é a nossa grande esperança. Vamos comentar um pouquinho, professor Francisco, a respeito dessa vida guiada pelo Espírito Santo de Deus. Muito bem. O assunto aqui é a filiação divina, né? E a gente fica pensando assim... Ser filho. Oi? Ser filho, né? Quando o assunto é ser filho, ser filha, né, de Deus, veja que o mundo diz isso, né? Universalmente isso é pensado, isso é falado, né? Às vezes há quem abaixa a cabeça, tipo assim, porque não quer entrar em delongas com A, com B, mas veja que isso não é uma realidade, isso não é o que a Bíblia aponta, isso não é o que a Bíblia defende. A Bíblia não dá margem para esse pensamento. Quando a gente olha para esta fala aqui, o pastor, aqui, o professor Natalino das Neves, doutor em teologia, ele separa bem. Ele diz assim: Paulo afirma que a filiação divina é exclusiva para aqueles que são guiados pelo Espírito Santo. Então, assim, por respeito, né, até eu entendo que tem gente que, quando ouve alguém dizer, gente, estou falando por respeito àqueles que conhecem a Bíblia, né? Aqueles que conhecem a Bíblia, por respeito àqueles que não conhecem, abaixam a cabeça e deixa aquela pessoa falar e espera até sabiamente uma oportunidade para apresentar, né, Deus como verdadeiro Pai, o que Ele pede aos filhos. Né? Então, ou seja, aqueles que estão ouvindo começam a perceber que estão distantes, não estão sendo filhos, bons filhos, ou nada, né, do que deveria ser como filhos obedientes. E daí ele diz que essa filiação divina não é universal, só é possível em Cristo Jesus. Então, por que ele diz isso, o comentarista? Porque para Paulo, quem não é guiado pelo Espírito de Deus é guiado pelo Espírito da escravidão. Aí ele traz um ponto aqui importante. Como assim guiado pelo Espírito da escravidão? O que seria isso? Aí ele traz aqui o esclarecimento. Muitos ainda vivem como escravos da lei do pecado. Aí ele traz aqui, depois disso, dizendo, estando debaixo do medo da justiça divina. Aqui uma observação interessante, porque veja, espírito de escravidão, escravos da lei do pecado, se resulta nisso aqui, ó. A base, ou a gênese de tudo está aqui. Estão debaixo do medo da justiça divina. Então, ou seja, muitos não sabem que o que Deus quer não é que eu viva com medo dele, ao contrário, é que eu me aproxime dele, sabendo que ele é até galardoador daqueles que o buscam, né? E temem a ele. Daqueles que buscam a ele, temem a ele, do jeito que estão. Ele está ali para galardoar, para dar presente, para dar dons, para transformar, para trazer ali um destino diferente para nós. Então, essa narrativa paulina, como eu falei lá atrás, ela se repete em outras passagens. Quando a gente olha para Gálatas, capítulo 5, Paulo combatendo ali o legalismo, mostrando que está ali para corrigir, mas também está ali para amar. Por exemplo, eu separei aqui um versículo aqui muito interessante, capítulo 5 de Gálatas, diz assim, capítulo 5, versículo 1. Estai, pois, firme na liberdade em Cristo que nos libertou, e não torneis a meter-nos debaixo do jugo da servidão. Eis que eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. E de novo protesto a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Então, veja, a gente vê uma preocupação de Paulo desde o capítulo 1, né? E aqui no capítulo 5 ele chega no ponto alto ali da sua fala, dizendo, olha, se vocês forem se meter com isso de novo, voltar a essa ideia de passar pelo corte do prepúcio, né, daquela parte superior do órgão masculino ali, para cumprir esse rito, vocês vão ter que guardar toda a lei. Isso é sofrimento demais. Cristo não quer nada disso. Então, veja, né? Cristo não quer que vocês se metam debaixo desse jugo de servidão, voltem a ser escravos. Então, o pai diz para os filhos que servir a ele não é difícil. A gente sabe que o evangelho é renúncia, mas não é impossível. Não é impossível. E aí Paulo está tirando aqui exatamente, através do seu ensino, esse peso das costas desse povo que estão sendo, né, obrigados a cumprirem com aquele rito e por aí vai. Então, ou seja, quando a gente olha para ser guiado pelo Espírito Santo, é exatamente isso, né?
viver uma novidade de vida, entender que esses que são guiados são os filhos e os que não são guiados são os escravos. São aqueles que estão sofrendo e enganando com uma falsa premissa de que o Deus que fez tudo, o Criador dos céus e da terra, o Pai bondoso, né, o grande Pai, o Criador do universo, o arquiteto do universo, cada um traz traz aí conceito, né? uma fala, um conceito sobre esse pai, esse amoroso, esquecendo que esse pai quer que o filho se comporte bem. Largue a mentira, deixe de amar os deleites, né, as escolhas que levam ele para distante de Deus, do Pai, e por aí vai. Então, é simples demais entender isso. É simples, isso aqui é muito prático. Porém, para quem está lá fora, torna difícil de aceitar. Mas aí a gente precisa, com jeito, mostrar que os guiados são os filhos, guiados pelo Espírito. Os que não são guiados pelo Espírito são pelo mundo, pela carne, pelas trevas. Esses nunca são filhos, serão filhos, a não ser que aceite as normas do Pai. Amém. Pois é, isso é ser guiado pelo Espírito de Deus, né? Eu me lembro que, já falamos sobre isso em outras lições, né? Que o Espírito ele traz liberdade, né? E aí o mundo ele tem esse costume de mentir a respeito de Deus, dizendo que quem está no mundo é que tem a liberdade de fazer isso, de fazer aquilo, de fazer aquilo outro. Mas, na realidade, eles são escravos, né? Como bem diz a palavra de Deus, como diz o professor Francisco, são escravos do pecado, escravos da lei e da morte, porque eles não têm a liberdade de escolher fazer o bem. Mas aqueles que são guiados pelo Espírito Santo, tem o Espírito ali testificando e orientando, dizendo assim, não faça isso não, que essa não é a vontade de Deus. Vá por aqui, vá por ali. A gente vê isso na vida do apóstolo Paulo, né? Quantas vezes ele não estava indo por um caminho, o Espírito Santo disse a ele, não vá por aqui não, vá por lá. E essa é uma recompensa daqueles que seguem essa vida, né, guiada pelo Espírito Santo de Deus, recebem essa herança do Senhor. Professor Jansen, vamos falar também a respeito desses outros dessas duas heranças aí que a gente recebe em uma vida guiada, né? A redenção, a vida eterna e o intercessor. Comenta aí um pouquinho conosco. Perfeito. Falando primeiro de redenção, uma vez você, irmão Francisco, me fizeram uma pergunta que foi assim, sabe quando você responde, enquanto está respondendo, você medita no que você está falando? É como se fosse o Espírito Santo colocando as palavras na sua boca, né? E aí você aprende enquanto fala. Mais uma vez me perguntaram dizendo assim, Jansen, por que Deus é eterno? E aí a resposta veio de pronto, porque nele não há pecado, porque o salário do pecado é a morte. Se Deus não pode pecar, então ele não vai passar pela morte. Ele é eterno em sua essência, em sua, vamos dizer assim, grande força, poder, e ele é sublime. Então, por que a gente vai falar disso quando vai falar de redenção? Alguém que estava escravo de um pecado, ou alguém que estava também sofrendo as consequências do pecado, não poderia salvar ninguém. Não poderia ser o redentor, porque ele também estaria com a mesma consequência. Então, Deus, sendo o nosso redentor, ele nos dá isso como herança, porque todos aqueles que são chamados filhos de Deus, ou seja, que ganharam o direito de ser chamados filhos de Deus justamente por causa do sacrifício de Cristo, eles hoje ganham também a redenção, porque a redenção é estar em Cristo. E aí a gente vê aquele que tem o Senhor, que está no Senhor, ele hoje pode dizer que foi redimido, que recebeu a redenção justamente por causa da obra salvífica do Senhor. Então, quando a gente fala disso, aqui no nosso tema é a redenção e a vida eterna com Deus. E aí não pode haver nem redenção e nem nenhuma outra obra de salvação se não tiver Deus. Então, Deus, ele foi o provedor. E é interessante que também no livro de Romanos, lá no capítulo 16, Romanos 16, 19, se eu não me engano, ele fala que a gente deve ser prudente em conhecer o bem e inocente em buscar o mal. E o Deus de paz esmagará Satanás pelo seu poder debaixo dos nossos pés. Ou seja, a gente tem que buscar, pela condução do Espírito Santo, estar com Cristo, conhecer mais da obra salvífica dele, saber que ele é o nosso condutor, como foi falado antes, o Espírito Santo nos guia, e aí a gente se interessa pelas coisas de Deus,
pelas vontades que ele coloca no nosso coração, e aí a gente ganha o direito de ser chamado filho, a gente ganha o direito da redenção, a gente ganha a redenção dada por Cristo, e aí a gente não precisa se preocupar com as demais coisas. Por isso que nenhuma condenação há, porque quando a gente pensa em condenação, a gente sabe que a lei, muitos que trabalham nessa área legal, como você, né, Gisele? Você trabalha com direito em si, a lei, ela te leva a sempre pensar na consequência de não cumpri-la, porque a lei aponta para uma condenação. Então, tem muitas pessoas que, infelizmente, estão nas igrejas lotadas de pessoas que têm medo da morte, que têm medo do inferno, mas que não amam a Cristo. Então, infelizmente, ainda não chegou ao status de eles entenderem qual é realmente o poder desse ato que Cristo fez de morrer na cruz por nós. Então, a gente primeiro deve amar e não ser escravo, como Francisco falou, ser escravo de uma lei com medo da justiça divina. Muito pelo contrário, a gente entendendo quem Deus é e o que ele fez por nós, a gente aceita ele como o único suficiente Salvador, a gente entrega a nossa vida na mão dele, que ele é rei, e aí ele nos dá o direito de ser chamado filho de Deus, e aí a gente recebe a redenção e a vida eterna. E aí estaremos com ele eternamente. Então, até aparece um sorriso na minha boca quando eu vou falando assim, né? Porque o quão bom é o nosso Deus, que mesmo a gente não merecendo, mesmo a gente não podendo, pela nossa força, pelo nosso braço, encontrar a salvação, ele deu seu Filho unigênito para morrer na cruz, no nosso lugar, e levar o pecado que hoje nos levaria para a morte, mas para nos dar a vida, ele entregou o seu Filho que morreu na cruz para que a gente pudesse receber essa redenção e a possibilidade de estar com ele na vida eterna. Então, essa é uma visão que nessa lição, você que é professor, você que é um jovem que está, talvez esteja nos assistindo, tem que entender que isso não é só um ponto da lição. Na verdade, essa é uma essência dessa lição. A gente entender que essa obra que Deus fez, era para nos salvar, para nos dar a redenção, para nos dar a salvação, para nos dar a possibilidade de estar com ele e ser cheio do Espírito Santo, como tem lá no título, né? É o que nos caracteriza por estar dentro dessa presença de Deus, ter recebido tudo isso. Você não pode conhecer a Cristo e renegar o Espírito. Você tem que conhecer a Cristo e entender que o Espírito precisa habitar em ti, porque tudo isso vai ser fruto do Espírito na sua vida. E essa redenção, essa vida eterna, ela é dada, né? Porque Jesus, mesmo quando vai ser assunto ao céu, ele fala, deixe-vos o Consolador. Então, o Espírito Santo está nos ajudando para que, enquanto nós chegamos no estado de ser levado com Cristo no arrebatamento ou de outra forma, para estar com ele, o Espírito Santo é o que nos dá força e que nos dá sustentação para que a gente continue caminhando do jeito certo. Amém. E é isso aí, né? Professor Francisco? Sim. Com licença, o professor já estava falando aqui, eu fiquei tão feliz, ó, quando ele falou do sorriso no rosto, eu fiquei pensando na importância desse nosso papel aqui, professor José. O quanto que isso aqui que a gente está fazendo é poderoso e muitas vezes isso fica distante do nosso pensamento. Nem um cristão de verdade, ele tem prazer em dizer para outra pessoa que ela não é uma filha ou um filho de Deus. Enquanto o professor aqui, Jansen Lemos, falava, eu ficava pensando, meu Deus, quanto é importante esse papel do professor aqui, José Barreto, do professor Jansen Lemos, o meu papel aqui, o que nós estamos fazendo, a IBD em Síntese Podcast, porque tem pessoas que assistem o nosso canal aqui que não pertencem à mesma fé que a nossa. Então, assim, é desconfortável até para muita gente falar isso para outras pessoas, que elas não são filhos, eles não são filhos. Só que isso aqui a gente fala à luz da Bíblia. A Bíblia mostra para a gente que, para ser filho de Deus, você precisa ter Jesus Cristo como seu irmão maior. Você precisa confessá-lo, sabe? Levantar a sua voz e dizer, eis-me aqui, Senhor, me transforma. Estou cansado de viver, de andar tendo a vida que eu ando tendo. Abrir seu coração. E a gente está fazendo aqui agora, enquanto ensina, evangelização. Isso aqui é muito de Deus. Isso aqui é muito de Deus, porque enquanto a gente está falando aqui, veja que tem uma parte da lição que ela fica um pouco pesada, porque dizer para alguém, como a gente acabou de falar aqui, tanto eu como o professor Jansen, que ela não é filha, que ele não é filho, para ser filho e filha, tem que tomar essa decisão,
fazer e realizar esta ação. Então, ou seja, a gente está falando com pessoas aqui que a gente não tem ideia de que um dia vai estar testemunhando. Os senhores serão pastores, serão líderes, se Deus permitir, Jesus Cristo não ter voltado, e o Espírito Santo conceder saúde, e elas vão dizer, lembra de uma aula lá atrás? Aquilo me incomodou, porque vocês disseram que eu ouvi aquilo, que eu não era filho, não era filha. E eu fiquei com... Aquilo me chateou do jeito... Olha como essa lição é poderosa. Só que hoje eu entendo, hoje eu sou filho, hoje eu sou filho. Porque eu parei de me drogar, eu parei de me prostituir, eu parei de fazer meu corpo, que hoje eu entendo que é um santuário, onde o Espírito Santo habita. Eu parei de judiar, de massacrar ele, e agora ele mora em mim, eu sou amigo dele, e ele é meu amigo, ele é meu amado. Então, ou seja, isso é muito forte. Enquanto o professor aqui estava falando, eu foquei nele aqui, porque falou grandemente aqui o meu coração. Então, ou seja, o que a gente está fazendo aqui, lá na frente, essas pessoas vão entender que a gente está falando, ensinando à luz da Bíblia, para o bem de todos, né? Obrigado, professor Gisele. Amém, querido. Seja ministrado aí você que está assistindo, né? Essa palavra é de Deus para a sua vida. E é isso, como o professor Francisco está dizendo, ser filho de Deus e fazer essa escolha por Cristo é receber essa herança, né? É receber um guia que vai lhe ajudar, que vai lhe motivar, que vai te ajudar a levantar quando você cair. É ter a certeza da vida eterna, a garantia, a segurança de que vai, né, vai morar com Cristo, vai morar no céu, né, vai viver as promessas que Deus tem reservado para todos nós, e também de ter um intercessor, né? Nosso terceiro subtópico aqui fala que o Espírito Santo intercede por nós. Quando nós somos cheios do Espírito, muitas vezes passando por adversidades, por tribulações, nós precisamos ser pacientes, né? E permanecermos fiéis, porque aqueles que permanecem fiéis, ainda que enfrentando as aflições e perseguições, né, conseguem dar testemunho vivo daquilo que é a salvação de Cristo em nossas vidas. E ter esse Espírito Santo intercedendo, né, em momentos em que a nossa luta é tão difícil que a gente não tem palavras para expressar tamanha dor, mas o Espírito Santo, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, né, diante de Deus, para que nós alcancemos a vitória em Cristo Jesus. Isso é viver uma vida cheia do Espírito Santo. E para finalizarmos aqui, meus queridos, já temos até alcançado aqui o nosso tempo, mas no terceiro tópico temos que a lei do Espírito é libertadora. E aí a gente vem com aquela citação do apóstolo Paulo, Romanos 8, 28 ao 30, onde ele diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, né? E que expressão maravilhosa, né? Por nos fazer entender que, apesar de tudo, apesar das dificuldades, apesar das lutas, apesar das aflições que Jesus disse que nós passaríamos, tudo contribui para o bem daqueles que amam, que buscam e que seguem uma vida, né, de intimidade com Deus. Não existe uma vida sem propósito quando nós estamos falando numa perspectiva de alguém que segue, que busca, né, viver cheio do Espírito Santo. Tudo tem propósito. Até as lutas, até os desertos, eles têm um propósito. Quero pedir aí para os nossos professores comentarem esse terceiro subtópico rapidamente para encerrarmos aqui a lição e não ficarmos cansativos aqueles que nos assistem. Eu quero falar assim, um negócio bem simples, bem rápido mesmo, mas para vocês entenderem. A lei do Espírito é libertadora. Por que libertadora? Lembra-se que é o Espírito que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Da justiça. E aí a gente entende que, se não fosse por ele, como seríamos libertos? Se a gente não tem entendimento. E como você mesmo falou, é o Espírito que intercede. Então, lembra que Cristo na cruz falou, Pai, perdoa por eles não saberem o que fazem? O Espírito também deve fazer isso o tempo todo com a gente. Senhor, perdoa o Jansen. Coitado, ele não sabe o que ele está fazendo. Ele está intercedendo por mim para que eu possa chegar no destino que ele é o guia. Que a gente falou ainda há pouco que ele nos guia. Então, como tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus, que estão na lei do Espírito Santo, a gente tem que entender que a nossa vida é um exemplo disso.
Eu nunca imaginei que, nascendo no Rio de Janeiro, eu iria morar em Belém do Pará. Em Belém do Pará, eu ia sofrer muitas coisas, mas eu iria aceitar Jesus em Belém do Pará. E de Belém do Pará, eu viria para Natal. E nunca imaginei que estaria no momento aqui. Mas tudo que eu passei na minha vida me conduziu a um caminho que eu pudesse entender que Cristo é o meu Salvador e que não há vida fora dele. E aí a gente vê, perfeito não somos. Temos muitas falhas, temos muitas dificuldades, até mesmo como Paulo mesmo disse, né, que o bem que ele queria fazer, às vezes ele não fazia. E o mal que ele detestava, às vezes ele fazia. Então, miserável ele era. Mas mesmo assim, tudo contribuiu para que no final da carreira dele ele pudesse falar: combati um bom combate, guardei a fé, encerrei a carreira, guardei a fé. Então, quer dizer que tudo, os lados bons, os dias ruins, eles colaboram para o crescimento da gente em relação ao que nós vamos ser e como somos conduzidos por Cristo. A grande diferença é a gente ter a mente em Cristo para entender que tudo isso está com o controle, com a mão de Deus. Para a gente poder falar, como você mesmo disse, José, que Davi, quando falou lá que estava no meio do vale da sombra e da morte, ele não temeu. Embora a situação fosse ruim, embora fosse uma situação muito adversa, ele não precisava temer, porque ele sabia que Deus estava com ele. Então, tudo contribui para o bem daqueles que estão sob a lei do Espírito Santo. Qual a nossa atuação nesse caso? É a gente ouvir a Deus, ouvir o Espírito Santo e obedecer aos preceitos, ao caminho que ele quer que nos sigamos. Não como por legalismo, e sim por amor, porque sabemos quem é que se entregou na cruz por nós. Então, se a gente tiver esse entendimento, eu assim quero até já encerrar as minhas palavras, porque é uma coisa muito boa, essa lição é muito boa. Você, professor, na sala de aula, cuidado com o tempo também. Essa lição a gente se empolga para falar, mas é muito bom falar das coisas de Deus, falar do Espírito Santo, falar de como ele faz na nossa vida. Mas essa palavra é uma forma simples de a gente entender que tudo coopera e que não há condenação, porque agora estamos diante de um Deus que nos salvou e nos tornou eleitos por ele. Amém. Professor Francisco. Vamos lá, então, últimos minutinhos aqui, eu queria dizer que essas palavras, as palavras de Paulo continuam ecoando hoje, né? Tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Continua ecoando, mas outra coisa também ecoa. O que aconteceu àquele povo acontece também a esta geração, por exemplo. Não é porque, veja, os romanos, os crentes, os cristãos lá, eles se converteram a Cristo e a questão estava resolvida. Não, eles se converteram a Jesus, são agora novas criaturas, mas as perseguições, a espada, né, a fome. Por isso que o capítulo 8 termina. Que diremos, pois, destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? E lá na frente ele fala: estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem a altura, nem a profundidade, nem o presente, nem o porvir. Aí ele vai avançando e diz: nenhuma potestade, nem alguma outra criatura tem condições, poderá nos separar de Cristo Jesus. Então, ou seja, veja que aqui Paulo está ensinando ao público, aquela igreja em Roma, de que não era só aceitar Jesus, porque o texto aqui, subtópico 1, tudo contribui para o bem daqueles que estão sob a lei do Espírito, baseado em Romanos 8, do 28 ao 30, o pastor Natalino fala que os cristãos romanos certamente questionavam o que estava acontecendo com eles. Por quê? Porque eles pensavam, no primeiro momento, é isso que dá a entender, que aceitar Jesus resolvia o problema. Aceitar Jesus dava acesso ao céu. Mas na terra eles passariam por muitas questões difíceis, problemáticas. Agora, o que eles não esperavam? Que dentro do ambiente eclesial, do arraial de Deus, também viessem os problemas, os entraves, sabe, as cobranças, como esta, por exemplo, de guardar a lei. E aquilo era um peso para o povo, um exemplo somente. Então, como entender tal realidade? O comentarista pergunta. Só que aí, ele diz aqui, que aquela pessoa que estava ali pronta, que tinha passado, veja, ele usa um exemplo prático, o próprio Paulo, tudo que ele passou na vida dele. A primeira pregação, ele foi dizer ali para os judeus que Jesus era o Cristo, era o Messias. Veja que situação. E quase que morreu, teve que fugir por um cesto. Então, esse homem tem experiência para falar para esse povo agora aqui que precisava ouvir, o que estava ouvindo, sabe? E aprender uma nova realidade, de que até o último minuto da igreja do Senhor na terra,
ela passaria, ela viveria tudo isso. Seria perseguida, passaria por instantes, por acontecimentos difíceis. Muitos, eu sempre digo isso, muitos dos nossos irmãos, quando a gente olha para a Assembleia de Deus no Brasil, partiram para a glória sem sequer realizar o sonho da casa própria. Veja como foi difícil. Há relatos aí, obras como, você pode pesquisar o historiador Isaú de Araújo, que é da nossa CPAD, da nossa Casa Publicadora Assembleia de Deus do Brasil, que as obras dele, a maioria evidenciam o quê? Que muitos dos nossos missionários, eles partiram para a glória, sem realizar o desejo da casa própria, e outros nem tiveram o direito de sepultar seus filhos nos cemitérios. Sabe por quê? Porque a igreja a ICAR, Igreja Católica Apostólica Romana, nessa nação, liderava, presidia sobre os sepulcros, sobre os cemitérios, então não aceitava a ideia de um protestante ter um lugar de descanso ali, seu corpo, né? Em respeito à família e tal. Então, ou seja, não acontecia isso, era um desrespeito. Eles que procurassem um lugar, um pé de árvore, um pé próximo de um rio, etc. e tal, para ali colocar. Então, é isso. E o texto de Romanos 8, 31, 39 é um hino litúrgico, finaliza aqui dizendo, onde Deus é exaltado e é mostrado ali o amor dele por nós. Então, é isso que a gente precisa colocar em mente, ter com a gente, de que nada vai nos separar do amor de Deus. Se a gente estiver ligado todos os dias, conversando com Jesus, nada nos separa. Né? Se abastecermos das coisas do alto, nos aproximarmos do Espírito Santo, amigo daquele que sabe sondar os corações, que fala com Deus ali, né? E como ele fala, ninguém fala, sabe dizer para Deus o que a gente está sentindo e passando. Então, se a gente se aproxima do Espírito Santo de Deus, a gente vai se distanciando daquilo que quer nos prender aqui, que quer nos tirar de Deus. Deus abençoe a todos em nome de Jesus, e é um prazer estar aqui, sempre que venho. Fico feliz em ver o professor Jansen e de ver o professor Jussier e também, né, o presbítero Alan Gomes. Amém. Amém, queridos. Muito bom. Encerramos aqui mais um comentário dessa lição preciosa, né? Com essa frase do apóstolo Paulo: se Deus é por nós, quem será contra nós? Né? Que palavra maravilhosa e que nos traz aí conforto, confiança de que estamos do lado que é vitorioso, né? Que já temos a vitória conquistada por Cristo na cruz do Calvário, e estaremos naquela grande festa, naquelas bodas, comemorando tudo que Cristo fez por nós, nos trazendo salvação, e tão grande salvação. Meus queridos, muito obrigado pela presença de vocês, professor Francisco, professor Jansen, obrigado a você que nos assiste, é sempre um prazer imenso tê-los conosco. Se inscreva, né, mais uma vez, se inscreva, comente, deixe o seu comentário para que a gente possa estar acompanhando, tendo um feedback de vocês, e desejamos que tenham uma aula abençoada. Os professores que vão preparar e ministrar essa aula, que o Senhor possa lhes abençoar na preparação e na ministração, né? E você que está apenas estudando, lendo, ou é aluno da escola dominical, está aí complementando o seu estudo, que o Senhor também possa te enriquecer cada vez mais, né? Quem sabe até te colocar aí para ministrar essas aulas posteriormente aí àqueles que precisam ouvir a palavra de Deus. O nosso forte abraço e a paz do Senhor. Pai, Senhor.